Então, aí está, né, o que nós vamos ver. Nós terminamos então de ver o livro do Gênesis, sempre deixando bem claro que é apenas um resumo, porque tamanho conteúdo não poderia ser, né, passado em 1 hora e 15 e principalmente em 2 aulas. Mas nós estamos procurando levar os pontos mais importantes. Uma diferença também foi opcional. Por quê? O livro do Gênesis procuramos fazer capítulo a capítulo, mas eu notei que às vezes fica um pouco vago devido à extensão, e o aproveitamento é pouco, falando de capítulo a capítulo, porque então essa aula, além de funcionar como um experimental, resolvemos fazer então um resumo do livro. É claro que os primeiros slides vão, e aí vai uma sequência, vão se ajustando exatamente aos capítulos, mas o esclarecimento em 2 aulas será da mesma forma. Temos certezas disso. Então, resumo do livro do Êxodo, primeira parte. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia e faz parte do Antigo Testamento. Ele narra eventos cruciais da história do povo de Israel, desde a continuação da história de José até a liderança de Moisés e a saída dos israelitas do Egito em direção à terra prometida. O livro contém 40 capítulos e pode ser dividido em várias partes distintas, como com seus próprios temas e significados. Então, sim, tem uma sequência genealógica, tem uma sequência de liderança, primeiramente de Moisés, logo depois vem Josué, vem José e por aí vai. Então, nessa sequência, mas todos eles estão dando continuidade àquilo que Moisés implantou. Vai corrigindo-se as imperfeições, as falhas, as leis mudam muito pouco, porque Moisés é considerado o próprio Deus. Então, não poderia ali mudar uma lei que para eles era lei divina. A história começa com a opressão dos israelitas no Egito após a morte de José. Depois de vários anos ali servindo, sendo escravizados, então os israelitas começam a arrumar uma anarquia, discussões, debates, começam ali a busca da luta pelos seus direitos, principalmente depois de José, que era uma grande liderança. Era aquele que conciliava as necessidades dos israelitas junto ao faraó. O novo faraó, preocupado com o crescimento dos israelitas, ordenou a escravidão e o infanticídio de seus filhos. Tudo aquilo que nós falamos e já estudamos em outras circunstâncias, porque se repetiu uma situação como essa, muito parecida aqui no Brasil, na época aí da escravidão. Então, como os egípcios eram em maior número do que os israelitas, o medo do faraó é com tanta criança nascendo, principalmente os do sexo masculino, que superasse o seu exército e aí ele fosse derrotado. Então, vai falar lá na frente, lá no final da aula de hoje, vai falar, mas vamos aqui colocar o porquê. Como que ele aqui ordenou a escravidão e o infanticídio de seus filhos. Tinham duas parteiras especiais que nós vamos ver lá na frente. Mas o que? A ordem dele era: se nascer menino, é para matar. E se nascesse menina, poderia deixar viver. E esse tipo de coisa era muito comum e era uma ordem do faraó. Então, depois de Deus, era o faraó quem decidia o destino e principalmente aplicava as leis de acordo com com seus interesses.
No entanto, Moisés, um israelita criado como egípcio, é chamado por Deus, por meio de uma sarça ardente, para liderar seu povo à liberdade. Essa história da sarça, enquanto ele estava no monte, ela é, se nós formos observar, é até hoje a maioria das religiões ainda acredita. Alguns filmes relatam a sarça ali rolando e pegando fogo. Dentro daquilo que a doutrina espírita nos ensina, sim, não está errado. Por quê? Porque é a maneira dele entender e transmitir. Mas nós sabemos que não é assim. O espírito Erasto, no livro dos médiuns, ele fala o quê? Ele fala assim, que pergunte a uma pedra e ela responderá. Pergunte, né, a uma árvore e ela vai lhe responder. Porque espíritos levianos e zombeteiros existe em qualquer parte. Não é o caso aqui em se tratando da lei divina. O único contexto aqui que pode ser ainda por nós, por isso que estamos estudando, é que Deus não fala com as criaturas. Então, não foi Deus que disse a Moisés, mas sim um dos auxiliares do Cristo, um dos enviados do Cristo. Alguns pesquisadores e alguns estudiosos hoje já falam que quem ditou as leis dos 10 mandamentos a Moisés foi o arcanjo Gabriel. Assim, mas não tem, nem na doutrina espírita, nem em nenhum outro lugar, não, nos livros da codificação, estou falando. Não tem, mas quando nós buscamos aí livros que são de estudo, livros que são de pesquisadores, nós vamos encontrar muita coisa interessante. É só ver o autor e principalmente a editora. Depois da resistência inicial, Moisés aceitou a sua missão e enfrentou o Faraó, exigindo a libertação dos israelitas. Vendo tanta injustiça, vendo tanta maldade e tanto ódio para com os israelitas, então Moisés resolve exigir a libertação deles ao Faraó. Porque Moisés é um enviado de Deus. Ele veio com a função única de libertar os israelitas, né, do jugo da escravidão. Outra coisa, nós também sabemos, Moisés também foi enviado pelo Cristo, que é o diretor angélico do nosso planeta, e não diretamente por Deus. Sem dúvida nenhuma que Deus acompanha a encarnação de todos nós passo a passo, mas ele não passaria por cima aí daquilo que Jesus estabeleceu, porque é o próprio Cristo que nos ensina. Eu e o Pai somos um. Então ele está dizendo o quê? Que ele está em constante sintonia com Deus. Ele sabe o que Deus pensa e ele sabe qual é o pensamento divino para as decisões que ele precisa tomar. O livro descreve uma série de 10 traduções transmitidas por Deus sobre o Egito, para convencer o faraó a libertar o povo. Estas interpretações variam desde a água transformada em sangue até a morte dos primogênitos do Egito. Finalmente, após a última praga, o faraó cede e deixa os israelitas partirem. O que que isso significa para todos nós? Então, significa que aqui, quando Moisés vai pedir a libertação, é claro que ele precisa de argumentos mais convincentes do que as palavras. Então, aquela coisa de transformar a água em sangue, nós sabemos que nada mais são do que uma espécie de alga vermelha que naquela época era muito comum nos rios ali daquela região. E chega uma época em que elas da florescência, elas então, né, aí elas deixam-se murchar e transfere essa cor vermelha para as águas.
Aí depois teve o do cajado, que foi transformado em uma cobra. Só que todos esses, os próprios magos, os próprios chamados ali feiticeiros a serviço do faraó, eles também conseguiram replicar aquelas coisas. Então, era mágico, era simplesmente uma questão de magia. Como que eles conseguiram fazer aquilo? É preciso lembrar que conhecimento não é exclusivo de bons espíritos. Existem muitos espíritos a serviço das trevas que são inteligentíssimos. Não são espíritos puros, mas são capazes de maravilhas. É esse o caso quando fala dos falsos cristos e falsos profetas, que os falsos cristos e os falsos profetas fariam coisa que iriam mesmo ali atingir aqueles que foram os escolhidos. A última das pragas é aquela que ele diz, já que até agora você não obedeceu, então os primogênitos, foi a ordem, né? O primogênito de todos vão morrer. E aí aqueles que marcaram a porta lá, como se diz, mas recai sobre o primogênito do faraó. E aí, ele então, já temendo, né, já tinha liberado, já tinha libertado uma praga, e eles deixam os israelitas partirem, muito mais pela pressão que tinha a princesa, né, a sua esposa, mais do que propriamente porque ele acreditasse nessas coisas. Eles atravessam o Mar Vermelho, dividido por Deus, e chegam ao deserto, onde recebem a lei de Deus no Monte Sinai. A passagem do Mar Vermelho é de conhecimento de todos, eu acredito. Por que que o mar não abriu? O mar não abria, não abriu. Só porque Moisés, na sua infância e juventude, Moisés andava pelo deserto. Ele conhecia a topografia do deserto e também conheciam as marés. Então, olhando, os caravaneiros paravam em um determinado ponto e aí, depois de lá por volta de, fala a terceira hora, então por volta das 10 horas, ali 11 horas, a maré recuava. E quando a maré recuava, aparecia uma faixa de terra. Quem já foi em Alagoas, quem já foi nas praias do Nordeste, tem muito disso. Você vai de manhã e depois você só tem condições de voltar no final da tarde, ao entardecer. Por quê? Porque a maré retrai e aí aparece essa faixa de terra que não tem como os barcos chegar aonde as pessoas estão. Então aqui é a mesma coisa. Então, quando Moisés ele via a hora que a maré diminuía e quando a maré voltava. Então, quando ele leva o pessoal, ele calcula o tempo que ele vai gastar para chegar com eles lá nesse local e nessa hora. E também calcula o tempo que eles levariam para passar. Não é que à medida que os israelitas foram passando, o mar foi fechando atrás deles. Não, eles passaram. E aí, quando já estavam chegando do outro lado, aí sim, poucas pessoas ainda restavam ali na praia, recolhendo-se, quando então os soldados, os guerreiros do faraó, vendo por onde eles passaram, também adentraram. Só que nesse interim, a maré veio subindo e acabou então ali todos eles perecendo. Isso é só um adendo, mas está lá, né, onde no livro do Êxodo, a palavra de Deus, aí os ensinamentos numa mediunidade de voz direta e que Moisés pôde compreender. Não foi Moisés que escreveu, a lei foi escrita na pedra. Isso é mediunidade de escrita direta. E funciona até hoje. Nós temos conhecimento de que, se for preciso, isso ainda acontece. É que hoje nós temos outras formas mais suaves e menos traumáticas do que essa para saber
o estudo e compreender o que é fantasia e também aquilo que é uma realidade dentro da ciência, de mãos dadas com o Espiritismo, trazendo a verdade a todos nós. A parte central do livro do Êxodo é a entrega dos 10 mandamentos e a legislação divina a Moisés no Monte Sinai. Moisés recebeu os 10 mandamentos dessa forma escrita, mas ao lado da lei escrita, ele recebeu orientações orais. Gabriel então explicou para ele: o que está aí no sétimo, no oitavo, não vem ao caso. Ah, está escrito: não matarás. Então, aí o anjo de voz oral falou: então, não matar, não matar o sonho das pessoas, não matar os sentimentos dos nossos irmãos, não matar, né, aí a ingenuidade das crianças, não matar tempo no trabalho do qual você é remunerado, só para citar alguns. Então, Moisés recebeu as tábuas da lei e uma parte oral que está num livro chamado Talmude. Então, o que que acontece? Aí sim é preciso conciliar. Só que essa tradição oral veio passando de geração para geração. Então, vai sofrendo modificações ao todo. Quem tem, quem tem o Talmud no original e sabe ler, vai ver que a tradução para o português, por causa das palavras da época, desvirtua muito a história do que nós hoje temos conhecimento na Bíblia. Estes princípios, incluindo diretrizes para o relacionamento com Deus e com os outros, formam a base da ética, da moralidade e da ética judaica cristã. Eu não sei se está nessa ordem, já faz muito tempo que eu não vou à missa, então, mas vamos lá. Ele fala assim, ó, relacionamento com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não cultuar imagens, guardar o sábado e, principalmente, né, vamos assim dizer, não usar o meu nome em vão. Esses 4 primeiros é a nossa relação com Deus, é nós e Deus. Os demais, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não cometer adultério, não cobiçar, isso é nós e o próximo. Então, nós temos 4 primeiros, a nossa relação com Deus, e os outros 6, a nossa relação com o nosso próximo. É isso que está incluído, por isso é tratado dessa forma. O livro também detalha as instruções para a construção do tabernáculo, um lugar de desejo móvel no deserto. Lembram quando nós falamos na aula do Gênesis que o tabernáculo é como se fosse um baú, um baúzinho lá, com 2 pontas na frente e 2 atrás para ser carregado pelas pessoas. Muitas pessoas, às vezes desavisadas, elas pensam que o tabernáculo era uma igreja, um mini templo. Não, não é. A construção do tabernáculo, ela precisava estar em algumas cidades, em alguns locais. Por quê? O tabernáculo, a urna, ela era levada, daqui a pouco vai aparecer a foto, ela vai levar, então construía-se uma parte do terreno como uma construção, ainda que rústica, e colocava-se o tabernáculo no centro, e ali eram feitas as oferendas e os sacrifícios. Então é assim que funciona. E esse é o livro. Por quê? É preciso construir lugar de veneração, sem nenhuma coisa aqui pejorativa ou de fanatismo, não. É como se fosse Aparecida do Norte, um lugar onde todas as pessoas, ainda que determinadas situações, pudessem ir reverenciar ali o Deus que eles professavam. No entanto, durante a ausência de Moisés no monte, os israelitas cederam à impaciência e à idolatria, criando um bezerro de ouro para adorar.
Nem tudo era harmonia, nem tudo era equilíbrio, ainda que Moisés fosse um grande legislador. Aqui, Moisés é quem interfere pelos israelitas, já não mais Deus. Por quê? Para mostrar que ele era uma autoridade divina. E havia certas discussões se Moisés estava mesmo, era capaz de gerir todo esse povo, conduzir de uma forma ou de outra. Sempre tinha alguém ali contestando a sua autoridade. E quando ele vai, então, ali para o deserto, para receber ali no monte a lei, então, como ele estava demorando para voltar, eles resolveram. Então, como tinha uns líderes que não eram assim tão líderes, mas incentivar o povo a doar as suas joias, o seu ouro e construir um bezerro. Vamos construir um ídolo de ouro e que esse está sempre pronto de nós, como se Moisés os tivesse abandonado. Isso resultou em punições divinas e Moisés intercedendo em favor do povo. Sim, se um dos mandamentos, por isso que veio lá, ninguém sabia ainda, mas quando Moisés retorna com as tábuas, lá está exatamente não cultuar imagens de nada, nem sobre a terra e nem abaixo do céu. Então, aqui, essas punições foram castigos, doenças, moléstias, que não poderia ser. Deus não puniria nenhum dos seus filhos. Então, por que está escrito? Porque simplesmente um povo vivendo em comunidade ali, uma sociedade coletiva, as doenças prevaleciam em todos os atos. Por quê? A maioria ainda tinha hábitos escusos, hábitos que pareciam que nunca mais iriam voltar à normalidade. Então, as doenças eram transmitidas por falta de conhecimento. O restante do livro inclui várias leis civis, cerimoniais e rituais, além de instruções para a construção do tabernáculo e a unção dos sacerdotes. Mais uma vez, as leis sempre sendo atualizadas, sempre sendo ali reestruturadas de acordo com o número de israelitas que iam juntando a esses que um dia foram escravos. E onde era construído cada um desses tabernáculos, ele ficava, a arca seguia de um lugar para outro, mas a construção em si ali permanecia, porque fazia-se um rodízio, como se eles estivessem andando em círculo. Foi isso que Moisés fez, porque os 40 anos que eles ficaram no deserto, Moisés não conseguia, muitas vezes, introduzir a atualidade e as leis de acordo com o que os benfeitores espirituais o instruíam. Então, o que que ele fez? Então, a partir daí, ele também mostrou que precisava. Essa unção dos sacerdotes só poderia ser para os anciões, porque eram eles os maiores adversários de Moisés. Moisés foi andando pelo deserto os 40 anos, os anciãos ou anciões mais velhos foram morrendo, Moisés os substituiu por aqueles que eram da sua confiança, e aí até formar um grupo que era não um grupo político, mas um grupo daquelas pessoas que estavam, sim, mais em sintonia com aquilo que ele pretendia. Após a entrega dos 10 mandamentos e das leis no Monte Sinai, o livro continua com outras instruções e regulamentações divinas para a vida cotidiana do povo de Israel. Sim, ele tinha leis diárias, tinha as leis sendo ali ditadas de acordo com cada situação, exatamente para cada um não fazer o que quer, para cada um não ali criasse a sua justiça. Então, isso precisava ser observado.
Só que a cada lei que Moisés criava, que não estava, né, óbvio, lá nos Dez Mandamentos, na pedra, ele tinha que dar a alcunha de que era uma lei ou uma ordem de Deus. E quem não fizesse, iria morrer. Seria esse o castigo. Então as pessoas muito mais obedeciam por medo de serem mortas do que propriamente mudasse aí a sua vida diária, fazendo uma reforma íntima para que pudessem melhorar e melhorar a coletividade em que eles viviam. Isso inclui as orientações sobre justiça, sobre ética, propriedade, casamento e muitos outros aspectos da sociedade. Ele vai criando normas, ele vai formando uma civilização, ele vai formando uma sociedade ali, criando laços, compromissos entre uns e outros, criando responsabilidades, deveres que todos deviam obedecer. Por quê? Porque à medida em que ia passando o tempo, as coisas mudavam. Quando ele estava lá na Cananéia, era uma situação, ele estava lá no verão. De repente, quando ele voltou lá, que eles acompanhavam muito o ciclo da chuva. Eles estavam mais onde tinha água. Então, essas regiões onde tinha água, eles demoravam um pouco mais até começar a secar. E aí eles seguiam em frente buscando uma outra fonte para saciar a sua sede. As leis também abordam questões de desejos e sacrifícios, delineando como o povo deve se relacionar com Deus por meio do tabernáculo. Não é muito diferente do que hoje algumas igrejas, a própria doutrina espírita, tem lá, né, as suas leis, tem lá as suas normas, o seu regimento. Então, doutrina espírita não temos paramentos, não temos rituais. Sim, não temos. Ah, mas é a prece inicial, vibração que se faz, prece final que faz em tudo. É, isso é para harmonizar. A prece inicial é para que todos nós possamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior. As vibrações somos nós reconhecendo que o próximo precisa e deve ser feliz tanto quanto nós somos, ainda que relativamente. E por Deus, aqui em relação ao tabernáculo, a responsabilidade de um lugar de adoração, que não está errado. A lei de adoração está, se não me engano, é a primeira lei moral que está no livro dos Espíritos. Então, é criar um lugar. Para muitos de nós, é o Manuel Bento, para outros que aqui se encontram, é o Frei Anselmo, e assim os outros que frequentam outras casas. Cada uma tem um regimento, mas se observarmos, são todos eles muito parecidos. Aqui está o tabernáculo. Presta atenção só no tabernáculo. O tabernáculo é esse tipo uma casinha que está aqui, ó, coberta aqui com esse pano. Essa parte do cercadinho do tabernáculo, isso aqui é um local sagrado. Aqui, ainda que não deem para ver, essa parte que está aqui à esquerda, não sei se vocês estão vendo a setinha, mas essa parte aqui, ela é exatamente o altar de sacrifícios. Então, temos a presença de Deus representado no tabernáculo e os sacrifícios que eram oferecidos aqui no altar. O sacrifício, além de ser morto, ele precisava ser queimado, para que a fumaça então erguesse-se e o levasse para o céu, levasse-o para Deus. Quando não subia essa fumaça, era sinal de impureza do animal que foi sacrificado. Por isso, o Cristo é o Cordeiro de Deus, é um cordeiro sem mácula, ou seja, é um cordeiro ainda em infância, um cordeiro que ainda não tinha estabelecido o cio, não podia ter esse tipo de desejo ainda que fosse apenas um animal.
como se pudéssemos cuidar dessas coisas dentro dessa regulação. Os detalhes minuciosos da construção dos móveis e dos rituais do tabernáculo são explicados em grande profundidade no livro do Êxodo. Porque eles tinham uma verdadeira. Aqui, se vocês olharem no fundo do tabernáculo, tem a fumaça subindo aqui. Então, esses detalhes todos dessa construção, os móveis tinham que ser feitos de uma determinada madeira, todos aqueles rituais, porque os sacrifícios precisavam ser por um sacerdote que fosse abençoado por Moisés, que houvesse ele ali recebido as bênçãos de Moisés. Por isso, eles tinham todo um cuidado especial com esse templo terreno e transitório na sua busca pela terra prometida. Isso ressalta a importância da reverência, da ordem e do significado simbólico nas práticas religiosas dos israelitas. Como o judaísmo tem assim, o cristianismo tem um pé lá no judaísmo, nós vamos observando que aqui, ainda no Antigo Testamento, no segundo livro da Bíblia, nós já vamos encontrar muitas coisas que hoje ainda existem em algumas igrejas, principalmente na Igreja Romana. É uma maneira de transferir responsabilidade, é uma maneira de nós, ali, através dos sacrifícios e das oferendas, é a oportunidade que todos nós temos de nos reajustar à lei divina diante dos atos cometidos. Ou seja, é uma permuta, é uma negociata que nós sabemos que não funciona. Êxodo também destaca a liderança contínua de Moisés. Ainda que houvesse disenções, ainda que houvesse evasão, mas a maioria vai chegando à conclusão de que Moisés é um grande líder, pelo fato dele estar sempre interferindo, estar sempre intercedendo junto a Deus pelos israelitas, ainda eles sendo desobedientes, rebeldes e muitas vezes maquiavélicos mesmo. Ele é descrito como um intermediário entre Deus e o povo, trazendo mensagens divinas e intercedendo a favor dos israelitas, sendo o médium os benfeitores espirituais, o seu mentor ali pessoal, então sempre estava trazendo a ele direcionamento de como agir. Não é, olha, você vai fazer isso e isso. Sugeriam e ele, através do seu conhecimento e de tudo que precedeu a sua reencarnação, que ele soubesse interpretar para fazer o melhor para o seu povo. Perguntas, dúvidas até aqui? Seba, Hum, é, Moisés conduziu até chegar naquele momento em que ele fala para Josué: agora você entra, porque a mim não vai ser permitido entrar na Terra Prometida. Isso é o que eu vi nos filmes, né? Não estou dizendo que é tá, isso. mas não existe. É, Continua. é isso que eu estou. Aí eu pergunto, isso sim, agora eu vou perguntar. Por que parou em Moisés e essa nação foi se desenrolando e hoje é uma coisa monstruosa, um mata o outro, toda religião, um outro quer isso, aqui, não, agora o palestino, por que não continuou o Moisés? Não o Moisés, mas a continuação dele. Então, primeiro, essa colocação de que ele falou, venha juntar-se a nós, Josué, porque agora é com vocês, isso não existe, não tem. Não tem isso em lugar Não, nenhum. isso, Isso é muito mais uma visão
poética das criaturas. Quando ele diz, numa conversa ele diz, e também não fala que ele não vai ver a terra, ele não vai chegar na terra prometida. Isso não está em nenhum livro. Lugar nenhum tem essa passagem. O que existe é o seguinte: Moisés, ele não viu a terra prometida. Por isso que quando estava bem próximo da sua morte, então Jesus, a exemplo do que fez com o João Evangelista, com o apóstolo João, lá do Apocalipse, Jesus o levou em desdobramento, em emancipação da alma e mostrou para ele o que seria a terra no futuro. A terra prometida, mas não os israelitas. A terra prometida de todos os espíritos. Então, essa é a colocação. Agora, quando nós lemos, e quando você estiver estudando, você principalmente estiver estudando no Aprendizes, você vai ver, por exemplo, essa colocação de Moisés no sentido do que tem uma coisa chamada diáspora, que quando começa a perseguição aos judeus, aos israelitas, porque eles sempre foram perseguidos. Eles sofreram 7 tipos de dominações, dos babilônicos, dos assírios, dos persas, dos visigodos e outros tantos. Então, essa diáspora foi o quê? Cada um desses lugares que tinham um tabernáculo construído, e o pessoal foi criando, foi ficando ali fixo, e isso foi mudando. Outros foram chegando, né, dentro daqueles costumes, e acabaram se dividindo em muitas outras partes. Mas Moisés, ele levou até o fim a sua missão. A partir do momento em que ele desencarna, então Josué por liderança e por mérito, assume o posto de conduzir aquele povo. Tá bom? Só para complementar, por que dali para frente assume e aí a história vem e a coisa é, é, desin, degringola? Você precisa ter um pouquinho de paciência, mas você vai chegar lá, nós vamos Tá chegar lá bom, também. Não, tá não, bom, não, não, tá não, bom. não, não Obrigado. é na aula de hoje. Eu falei que você precisa ter um pouquinho de paciência, porque nós estamos no segundo livro. Mas você vai Tá. ver lá no livro dos reis da Bíblia, quando Salomão desencarna, os seus 2 filhos entram em disputa. Quem vai ficar com o trono, quem vai ficar isso, quem vai ficar com aquilo. E separam as 12 tribos de Israel. Então, tenha as 10 tribos do norte fundam aquilo que seria na Samaria os samaritanos. E as 2 tribos do sul, que é a tribo de Davi e a tribo de Judá, mantêm o templo ali de Jerusalém. Os samaritanos podiam casar com pessoas, homens, mulheres, né, de outras raças, de outros povos, e introduziram ali nas leis judaicas essas modificações. E isso irritou e fizeram com que eles se afastassem mais ainda daqueles que eram da tribo de Davi e da tribo de Judá. Porque esses chamados judeus ortodoxos, eles não admitiam em nada que fosse mudada a lei de Moisés. Então, a partir daí, vai se criando, eles vão andando, né, nas cidades fundadas e depois acabam partindo para, né, outros continentes, por que não dizer assim? É quando é chamada a época da diáspora, que eles espalham para levar o evangelho a todos aqueles que necessitam. Ah, obrigado, Tebá. Nada. A relação de Moisés com Deus é frequentemente retratada como íntima e direta, uma característica única na narrativa. Às vezes, para nossa, o Sebastião está falando tanto nisso, é para entender que todas as vezes que lermos na Bíblia que Moisés falava com Deus, que fulano, o único espírito que já passou pela terra, que falou com Deus, foi Jesus. Então, aqui não dá
para falar que era. Então, aqui está bem claro, porque Jesus nem tinha nascido ainda. Eles sabiam, e nem sabiam ainda nessa época, mas que viria exatamente quando eles passam por esses domínios dos persas e tal, que eles vão ali entender que viria o Messias, que viria um Salvador para libertá-los novamente, só que agora do jugo do Império Romano. Então, essa orientação é dos auxiliares do Cristo, a serviço do Cristo, porque ele é o diretor angélico do nosso planeta e nada aqui se faz sem ele. Tanto que no Evangelho de João diz assim: ele estava no mundo e o mundo não o compreendeu. Enquanto o livro se concentra na jornada do povo de Israel rumo à Terra Prometida, há desafios ao longo do caminho. Dificuldades, obstáculos, dissensões, brigas, injúrias, calúnia, tudo isso que os mundos primitivos e os mundos de provas e expiações estão passando neste momento da era do rumo ao mundo de regeneração. Fome, sede, conflitos eternos testam a fé e a obediência dos israelitas, porque então eles chegam à conclusão de que, sem Moisés, eles se perdem. Sem a liderança, todo mundo quer mandar. Sob a liderança de Moisés, eles têm uma direção única. Quando eles começam ali os debates, as discussões infrutíferas, porque um quer ir para cá, outro quer para lá, mas sempre vendo que a maioria ia seguir Moisés, mesmo os rebeldes a contragosto acabava se juntando a eles. Moisés continua a orientá-los, recebendo orientações divinas para resolver essas situações e manter a coesão do grupo. Nenhuma autoridade, qualquer que seja, né, a situação em que vive, se não tiver em ligação com os benfeitores queridos, e assim nós vamos também estar com Jesus, e por Jesus nós vamos a Deus, então é essa situação. Ele vai sempre procurando orientar as criaturas sobre as suas dificuldades e principalmente levando esses esclarecimentos, explicando a seu modo um futuro, o que será a terra prometida e quais as condições para nela poder entrar. No final do livro, o tabernáculo é finalizado e a glória de Deus o preenche. Isso simboliza a presença de Deus entre o seu povo. Objetivo nessa época, nessa segunda geração, era exatamente finalizar ali a construção e a implantação do tabernáculo. Porque todas as vezes que eles olhassem para o tabernáculo, que tinha dia certo, horas certas de funcionar, para que fossem atendidos os seus pedidos, então significa que a presença de Deus junto a esse povo. É um local de referência. Como eu disse, Aparecida do Norte é uma referência para os católicos. Para nós espíritas, qual é a referência? A casa espírita que nós frequentamos. Né? Alguns evangélicos ou algumas denominações religiosas que seguem o Antigo Testamento, eles seguem essas leis de Moisés que está aqui. Agora, quem sabe para interpretar? O pastor ou o bispo que estiver no púlpito, ele pode trazer da maneira que ele quiser. Os não vai ser questionado. Por quê? Porque tudo que Moisés fez significa que foi exatamente para que nós pudéssemos compreender Deus, na visão deles. Eles não falam de uma evolução espiritual, eles não falam de uma conscientização da experiência da nossa vida. Isso sim, uma dádiva divina. O Êxodo conclui com uma descrição da nuvem que cobriu o tabernáculo durante o dia e a coluna de fogo durante a noite,
guiando os israelitas em sua jornada. A nuvem, como dissemos, é aquele sacrifício, então ali, vamos dizer, cremado, para não falar queimado, cremado, então as suas cinzas subiu ao céu. Como partia do tabernáculo, era como se fosse a direção a seguir. Era a presença divina ali junto deles. Quantos sacrifícios fizeram naquele dia, por exemplo? Não tem como saber, mas nós sabemos quando se queima aí, põe fogo num terreno para queimar e o mato, as coisas do que foi limpa, muitas vezes quando se queima irresponsavelmente colchões, camas, sofá na rua, essa fumaça preta, vamos assim dizer, ela permanece por muito tempo. Então, é nada mais do que uma lei natural, mas eles sempre atribuíam isso a o Deus que era ele ali, Moisés, o enviado. Essa constante presença de Deus reafirma seu compromisso com os israelitas e a importância da obediência à sua vontade. Quando Deus estabeleceu a antiga aliança junto a Abraão, dizendo a ele, depois dele então recusar o sacrifício do filho de Isaque, essa antiga aliança, ela para eles aqui era algo que precisava muito ser obedecido. Então, para que fossem atendidos em suas necessidades, eles precisavam obediência. Então, até mesmo para evoluir materialmente, conquistas materiais, a colheita, o leite das cabras, o figo e o mel, que eram fonte principal de alimentação, se você não fosse obediência, é porque você estava fazendo algo errado. Por isso que se tem essa ideia de que as posses, a pseudo-felicidade que eles usufruíam, e diante de tantas enfermidades, de tanta dor e sofrimento dos demais, esses afortunados, eles entendiam que isso é porque eles mereciam, eles já estavam garantidos no céu pela promessa de que a descendência de Abraão cobriria toda a terra. Então eles não precisavam modificar nada. Mas Moisés sempre ensinando que a obediência às leis divinas precisam ser respeitadas, ainda que as leis humanas sejam falhas. Em resumo, o livro do Êxodo é uma narrativa rica e detalhada, que abrange uma variedade de descritos, desde a libertação dos israelitas até a construção do tabernáculo e as leis que regem a vida do povo. Ler o Antigo Testamento é uma epopeia. A vida dos hebreus, vamos assim dizer, desde a sua origem até ali o final da presença, quando então o mundo já está se transformando, é rica de detalhes, compreendendo muitas vezes o misticismo, as tradições do costume, do sacrifício, das oferendas, das promessas, que precisa obedecer, não se pode trabalhar no sábado, mas mais para frente nós vamos ver que os 10 mandamentos, eles também foram alterados, né, pela Igreja Romana porque eles tiraram um dos mandamentos, que é o não cultuar imagens. Mas eles fizeram com que toda a humanidade acreditasse. A humanidade é que segue o catolicismo. Mas eles então pegaram o mandamento número 9, e dividiram ele em dois, para assim manter os 10 e dizer que é de Deus. Então, nós vamos compreendendo isso à medida que vamos tomando conhecimento da evolução dessas criaturas, praticamente ali vivendo, né, livre
cada um fazendo o que quer, para de repente estarem todos sob um jugo de lei digna, mas no mínimo de organização também. Ele explora temas de fé, aprovação, sacrifício, inspiração e liderança. Sim, Moisés era essa referência. Para aquele povo, ele era guia e modelo, assim como para nós, Jesus é guia e modelo da nossa vida e da nossa existência, com os nossos afazeres. O Êxodo estabelece a base para muitos princípios teológicos e morais do judaísmo e do cristianismo, e continua sendo uma parte essencial da tradição religiosa e cultural. O nosso querido professor Herculano Pires, ele fala que nós precisamos respeitar a Bíblia e respeitar mesmo a Igreja Católica, ainda que ela tenha e cometa muitos equívocos. Porque se hoje nós temos acesso a essas informações, é porque desde ali o judaísmo, então eles guardaram esses papiros, eles guardaram ali esses pergaminhos, né, para que pudesse, no futuro, a humanidade compreender. Claro que hoje, mais uma vez, as editoras, a própria organização religiosa, influi e muito no que eles querem. Tanto que a maioria das igrejas tem de religiões, não igreja. A maioria das religiões, elas têm uma Bíblia sua. Então temos a Bíblia segundo os evangélicos, a Bíblia segundo o messiânico, a Bíblia segundo não sei o quê, e assim vai. Mas o contexto em si, a essência precisa ser mantida, para que nós pudéssemos, então, não se perder. Aqui mais eles do que nós. Nós somos, já para eles, não sei nem quantas gerações se passaram, mas sabemos que de Moisés ao nascimento de Jesus são 4.000 anos. Então, é fácil, não é fácil calcular. Se nós sabemos que hoje, a encarnação, o fluido vital de cada um, gira em torno dos 98 anos. É claro que tem uns que vivem mais e tem outros que vivem menos. Por quê? Porque não tem a obediência à lei divina. Não, eles simplesmente abusam. Eles não tendo Deus com conhecimento do que ele significa, então eles pensam que muitas vezes essa encarnação é única, que viver na Terra é simplesmente gozar de prazeres e ali das satisfações do mundo mundano. Mas não é. Então, esses livros do Pentateuco, todos eles estão ligados a leis, normas, regras, para tudo o que ali aquele povo precisava. E muito ainda é aproveitado até os dias de hoje, quando fazemos o link do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Se Moisés foi a primeira revelação, então Jesus é a segunda revelação e o Espiritismo é a terceira revelação, para ver o tempo que se leva para que nós possamos administrar e compreender o que é ali as leis de uma era, de um tempo para outro. Curiosidades do livro do Êxodo. Sifrá e Poá eram os nomes das duas parteiras responsáveis pelo nascimento dos hebreus no Egito. Elas foram abençoadas por Deus, porque se recusaram a matar as crianças conforme a ordem do faraó. Foram desobedientes, elas simplesmente não cumpriram ali o que estava. Por quê? Não só porque temiam, mas, segundo elas, porque receberam orientação divina. Mais uma vez, mediunidade, que já existia
através dos benfeitores, mostrando a ela que ela não teria a obrigação, que tinha outras formas dela ali burlar essa lei tão cruel que traria muitas dores às próprias mães. O maná do deserto que a eles buscavam tinha o propósito de desacostumar o povo com o alimento cárneo do Egito. Era semelhante à semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Então, os veganos aqui vão adorar tudo isso, porque esse maná que Deus ofereceu a eles foi porque eles tinham o hábito de comer muita carne ou apenas carne no Egito. Então, o maná era para tirar esse costumes, que eles passassem mais pelos vegetais, pelos os legumes que já existiam, pelas verduras que já eram ali, né, plantadas e levavam, né, numa forma de alimentação mais saudável. Então, se nós olharmos na época de Moisés, fala que Moisés viveu 95 anos, parece. Mas isso não é, porque se hoje num planeta de provas e expiações como a Terra, é uma percentagem ínfima que passa aí dos 90, como poderia alguém nessas situações de tanto conflito, de tantos dissabores, viver 95 anos? É claro que a contagem era diferente. É preciso lembrar que essa contagem de meses, né, que nós temos foi a partir da introdução do mês de julho e do mês de agosto, em homenagem ao César, então Augustus, e também a Júlio César. Então, para não prejudicar nenhum nem outro, os dois tiraram 2 dias aí do mês de fevereiro para completar e criar esses dois. Então, essa contagem de anos é muito relativa, mas a maioria aceita-se hoje que eles contavam as fases da Lua. Então, a idade era contada a cada mudança de lua cheia, ou seja, todo mês a criatura fazia aniversário. Se o ano tem 52 semanas, em um ano a pessoa já estava com 52 anos. É por isso que muitas vezes fala-se que Matusalém viveu 950 anos esqueci o outro agora. Não é Matusalém e viveu, né, também essa mesma quantidade, 650, não sei qual é o nome do outro. Me fugiu. Mas essas situações que todos nós buscamos. Mas que importância tem essa colocação de idade? A importância que tem é a mudança da alimentação. Por isso que quando Jesus multiplica o pão e o peixe, no outro dia eles estão lá. Moisés nos ofereceu o maná do deserto. E você? Ou seja, eles queriam comida, eles queriam alimentar o estômago. No que Jesus, então, não os repreende, mas também não atribui a ele essa condição, porque cada um deveria buscar o seu sustento. A partir da terceira praga, a dos piolhos, os magos do Egito não conseguiram mais replicar os sinais que Moisés havia efetuado diante do faraó e exclamam com espanto: Isso é o dedo de Deus. Falamos lá no início. Então, sim, ali tudo que Moisés, tudo não. O que Moisés fez? A água em sangue, o cajado ali na serpente e outras pragas que vieram, como os gafanhotos, como isso, como aquelas dos piolhos, eles não conseguiram. A partir daquilo que nós sabemos através da ciência, que é uma lei natural, então eles não conseguiam replicar. E é por isso que eles dizem: Isso é o dedo de Deus, explicando ao Faraó que eles não poderiam fazer mais nada contra Moisés. Os 10 mandamentos ou o Decálogo estão em Êxodo, no capítulo 20.
porém também são repetidos no livro Deuteronômio, que será que nós vamos estudar, no capítulo 5. A diferença é que no livro do Êxodo, o motivo dado para a guarda do sábado é a criação do homem, a criação de nós, seres humanos. Por isso tinha que guardar o sábado. E no livro Deuteronômio, ali é atribuído o dia em que os hebreus, os israelitas, foram libertados do Egito. Então, essa já é uma das coisas que responde até mesmo a pergunta do Johnny, né? Muitos observam uma data e outros preferem comemorar. Uns comemoram ali no dia da libertação e os outros comemoram no dia da criação, sem ter um dia específico, mas apenas uma relação ao Deus de Abraão. E acabou. Então, essa passagem, essa primeira parte do livro do Êxodo, dessa forma, entendemos assim, que dessa forma facilita, porque nós vamos ter um caminhar mais constante dentro daquilo que nós nos propomos. Eles vão adiantando, nós vamos acompanhando a evolução do povo, vamos acompanhando esse crescimento, conhecimento, ainda que paulatinamente, para que nós possamos chegar a uma conclusão. Essa segunda parte, que é a parte final do livro, objetivo da nossa próxima aula, ela vai ajudar ainda mais a compreender a importância de Moisés e como Deus, como Jesus age para que todos nós possamos alcançar a nossa terra prometida. A terra prometida é evolução. A terra prometida é essa conscientização espiritual da nossa destinação rumo à esfera crística, pois todos nós seremos deuses. Então, que nós possamos continuar respeitando a vontade de Deus e não ficar discutindo temas e datas que nós ainda não temos um verdadeiro domínio. Um dia, quem sabe, poderemos, e até por que não? Muitos de nós vivemos essas experiências. João Batista, que foi o profeta Elias, que está situado entre os profetas maiores, quantos anos ele não veio reencarnar ali, como João Batista, quando Jesus caminhou aqui entre nós? Então, não é a quantidade. Claro que ele teve outras encarnações, mas as duas marcantes foram exatamente essas do profeta Elias e do profeta João Batista, que ele é inclusive considerado o maior dos profetas de todos os tempos, João Batista. E assim nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.